Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor esteja contigo neste novo dia, neste dia 21 de abril, em que estamos unidos no nosso Palavra por Palavra. Iniciemos esta nossa meditação acolhendo as luzes do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com a Igreja, meditamos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Continuamos aprofundando, meditando, rezando, encontrando as luzes, encontrando as setas que indicam o caminho da vida no Evangelho. Este discurso do pão da vida, como é assim chamado pelos que estudam a Bíblia, o capítulo 6 de João, dia após dia estamos lendo um trechinho cada vez. E hoje retomamos o último versículo de ontem, versículo 35, quando Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Esse eu sou, mais do que uma identificação, ressoa lá no coração mais profundo dos discípulos aquela palavra de Moisés, da experiência na sarça ardente. Quem és? Diga ao povo que eu sou aquele que sou. É o nome de Deus. Então, essa primeira parte do eu sou, mais do que ser, do que definição, é a divindade de Jesus. E ele diz: Eu sou o pão da vida. O pão, para lembrar o maná, toda uma releitura da história do povo de Deus. E o pão da vida, que dá a vida, que doa a sua vida por nós, que entrega a sua vida por nós na cruz e que nos dá a vida, que nos devolve a vida, que nos ensina como viver de verdade. Esse é Cristo, o nosso alimento. Quem vem a mim não terá mais fome, diz o Senhor. Não é que nós não vamos precisar mais nos alimentar, ou então quando um pobre, uma pessoa necessitada bate na nossa porta, nós dizemos: olha, vai lá na igreja, reza um pouco que a fome passa. Não é isso. A fome que Jesus está dizendo que não teremos mais é a fome aquela de sentido de vida, porque Ele dá sentido à nossa vida. E nos impulsiona, nos instiga, nos cutuca, nos desafia a vencermos as fomes que temos nos dias de hoje e principalmente sermos instrumentos de superação da fome e da miséria, com atitudes concretas de partilha, de justiça social, de políticas públicas, porque quem está com Jesus está saciado, mas não pode, não se contenta, não fica confortável, não é indiferente à situação daqueles irmãos e daquelas irmãs que tanto sofrem quando a barriga ronca, que tanto sofrem com aquele sentido de vida que não encontram. Porque quem está com Jesus está encontrando o sentido para a sua vida. O sentido de servir, de ir ao encontro, de humanizar, de se disponibilizar ao cuidado, ao carinho, à ternura, à disponibilidade para com o outro. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim não terá mais sede. A fé como essa água viva que sacia a nossa sede. A água não só H2O, mas a água no sentido daquela fonte que irriga todos os nossos sentidos. E quem vem a mim, aqueles que o Pai confiou a mim, de Jesus, não os afastarei. Cristo é aquele refúgio, é aquela fonte, é aquele ninho que nós podemos nos achegar sempre.
porque Ele está sempre de braços abertos. Ele não se cansa de amar, Ele não se cansa de perdoar, Ele não se cansa em nos acolher. Eu não os afastarei e nem que se perca, não quero que se perca nenhum daqueles que o Pai me deu, diz Jesus. Ele não nos afasta e Ele não quer que nos percamos, não quer que nos extraviemos. E aqui está a outra realidade, queridos amigos, irmãos e irmãs, que precisamos cada vez mais ir buscar aqueles que se perderam, aqueles que se extraviaram, não porque Cristo os perdeu, mas porque optamos por outros caminhos, por outras veredas, e por isso estamos nos afastando ao invés de estarmos próximos de Cristo. Hoje, neste dia 21 de abril, somos desafiados a saciar a nossa fome em Deus e a fome de pão dos irmãos. Somos convidados como discípulos e missionários a ir ao encontro daqueles que não que o Senhor os perdeu, mas que se perderam do Senhor e que precisam voltar para as comunidades de fé. Peçamos a força do ressuscitado. Confiemos nele, que é a nossa força, que é a nossa última esperança. Ele repete 2 vezes: eu os ressuscitarei no último dia. Não vamos pensar que a ressurreição é apenas para quando estivermos dentro do caixão. A ressurreição é algo dinâmico, é a presença do ressuscitado, é a presença da vida plena na nossa vida constantemente, até que chegue a nossa hora definitiva para experimentarmos então a eternidade feliz, se fizermos as escolhas pela felicidade verdadeira, não aquela passageira, não aquela que se reduz a ter apenas, mas aquela que está dentro do nosso ser, que planifica a nossa vida. Ou então a eternidade da solidão, do desconsolo, né? do desespero, essa solidão que se chama inferno. Mas vamos confiar mais uma vez na misericórdia e pedir que o Senhor nos conceda a graça de uma eternidade feliz, começando a experimentá-la já desde agora. Invoco sobre você, sobre nós, as mais preciosas bênçãos do Senhor. Permaneçamos nele, com ele, por ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia. Fiquem todos com a graça do Senhor. Que Deus os ilumine, que Deus os abençoe, pois assim estaremos unidos e reunidos, porque o Senhor é o pão da vida. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa força, que nos ama e que não se cansa de amar.